Não existe nada mais prático no seu estudo do que fazer questões, sejam elas objetivas, discursivas, para que você possa evoluir no seu estudo, na sua preparação para concursos. Você tem que fazer questões. Mas até para fazer questões, você precisa acessar o local correto, certo? E você precisa também, e isso é fundamental, fazer essas questões de forma correta, com método. Até para fazer questão tem método. Não tem jeito, não adianta você simplesmente pegar a questão, ai, acertei, uhul, parabéns para mim, ai, errei, eu sou a pior pessoa do mundo. Não! É com as questões que você vai forçar sua mente a aprender esse assunto e evoluir nos seus estudos. Vamos aprender a fazer? Eu, inclusive, vou te lançar um desafio. Uma vez por semana, vamos pegar um tema que cai pra caramba em concursos públicos e nós vamos mesclar com técnicas de estudo, no caso hoje, como fazer questões, para que você vá aprendendo na prática e se preparando até a sua aprovação. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou o Lucas Diniz, analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo há 9 anos, aprovado em 2 concursos públicos de procuradorias municipais. E esse é o canal Destravando o Direito, onde você vai aprender na prática assuntos que vão cair no seu concurso e com técnicas que são fundamentais para que você passe com eficiência, para que você estude com eficiência e seja aprovado o quanto antes. Vamos lá? Vamos começar hoje fazendo algumas questões sobre um assunto que tem caído pra caramba nos concursos, assim, de forma geral, não só nos da área jurídica, mas concursos também, área fiscal, tribunais, não só de analista dos tribunais, mas em outras modalidades também, tem caído pra caramba. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E por que tem caído muito? Porque tratamento de dados precisa ser bem regulamentado, tem regras rígidas, regras bem definidas. E todo mundo, de todas as áreas da administração pública, tem que fazer esse tratamento de dados. E a lei LGPD tem caído pra caramba, porque você precisa saber os fundamentos dela, os objetivos, os princípios que a regem, as definições que elas trazem, por exemplo, o que são dados sensíveis e nada melhor do que aprender isso fazendo questões sobre esse assunto. Mas onde que eu posso fazer essas questões? Uma dica que é interessante, o site WQD Questões. Por quê? Porque essas questões que lá estão são gratuitas. Você pode acessar e fazer essas questões gratuitamente. Ah, legal! E como que eu faço essas questões? Tem alguma técnica? Como é que funciona isso? Fica aqui no vídeo, me segue até o final que eu vou mostrar para você. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para você receber mais conteúdos como esse. E também se inscreve na nossa comunidade, com concurseiros engajados, materiais de estudo exclusivos, informações sobre concursos públicos e muito mais. Clica aqui no link abaixo ou lá na bio. Não esquece de clicar, hein? Você acessar o site wqd.com.br, que ele possui muitas opções em questões para você resolver. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Eu quero fazer questões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então vamos digitar aqui LGPD e procura. O que é legal desse site, o WQD? Ele é gratuito. Você pode fazer um upgrade, né, pagar por isso e tem mais acesso a outras funcionalidades, mas ele é gratuito. Então você consegue fazer questões gratuitamente. Vamos pegar um exemplo, uma questão aqui, essa aqui, de um concurso, Tecnologia da Informação. LGPD estabelece princípios fundamentais para o tratamento de dados pessoais. Um desses princípios destaca a necessidade de obter autorização dos titular dos dados. Que princípio é esse? O princípio que eu preciso de autorização dos dados. Poxa, mesmo que você não tenha lido a LGPD ou deu uma passada de olho nela, você pode partir do pressuposto que, para que haja necessidade de autorização, você precisa de
consentimento. Então você pode clicar em consentimento, ainda que você não saiba, não tenha lido a lei, você vai pelo bom senso. O bom senso é uma forma de você chutar, é quando você realmente não sabe nada. Então, se o consentimento pressupõe a autorização, clica aqui em responder, vai aparecer aqui se você acertou ou não, ok? Já vai uma dica, então. Se você não souber nada do assunto, tente resolver pelo bom senso, certo? É óbvio, bom senso nem sempre vai resolver seu problema, porque aquilo que você acha que pode ser fruto do bom senso, na verdade, é o oposto disso. Mas, nesse caso, essa questão aqui que a gente estava trabalhando, o bom senso resolveu. Mas aquele que deu uma corrida de olho na LGPD vai poder responder essa questão. Vamos para uma um pouco mais difícil. Aqui, segundo o artigo 7º da Lei 13.709, que é a LGPD, o tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado nas seguintes hipóteses, mediante fornecimento do consentimento. Olha só, acabamos de verificar isso, que o consentimento é uma das opções, um dos casos em que se autoriza a coleta de dados, o tratamento de dados. Logo, eu já posso dizer que a questão 1 está correta, certo? Se a questão 1 está correta, a alternativa B está errada, porque ela não a alternativa 1 como correta, certo? E a C também está errada, porque ela fala que a alternativa 1 aqui está incorreta. B e C eu já descarto. Sobrou a A e sobrou a B. E para eu poder responder essa questão, eu preciso saber se essa alternativa 2 aqui ela é correta ou não. Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, está correto. Então, tanto a 1 como a 2 estão corretas. Uma das hipóteses que se permite o tratamento de dados independentemente, sem o consentimento do titular, é justamente para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Vamos ver se está correto mesmo? Maravilha! Mais uma questão correta. Como que eu vou descobrir por que eu errei essa questão? Você tem que ir aqui no Vademecum, que é um dos melhores materiais de estudo que existe, porque lá nós temos a lei seca, que é o que mais cai nas provas de concurso, e eu vou mostrar para você. Olha só o artigo 2º da LGPD, da Lei 13.709. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, olha só, respeito à privacidade, autodeterminação informativa, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, olha aqui, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Ou seja, está aqui tudo no artigo 2º. Se eu soubesse exatamente o que consta do artigo 2º da LGPD, eu teria acertado a questão. E por que eu errei a questão? Eu coloquei que, tudo bem, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais era a alternativa B? Tá correta. Autodeterminação informativa? Tá correta. Respeito à privacidade? Tá correto. Agora, soberania, inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, não tem isso aqui. Não tem isso aqui no artigo 2º. Não faz parte dos fundamentos do artigo 2º, certo? Então, para ficar ainda melhor, o que eu vou colocar? Olha, caiu no concurso de analista judiciário. Questão TJ Acre, analista judiciário. Ou seja, você que está estudando para analista judiciário, quando você for fazer a sua revisão, for estudar a lei, fazer a revisão da lei, você vai ver, opa, esse artigo 2º tem que tomar cuidado, porque ele caiu já em provas de analista judiciário. E eu quero estudar e quero ser aprovado em concurso de analistas judiciários. Logo, eu preciso tomar cuidado com esse dispositivo legal aqui, porque ele cai. Eu preciso conhecer bem os fundamentos, porque eles caem nas provas. Uma outra forma de estudar questões, essa eu particularmente gosto muito. Eu gosto de imprimir a prova, essa aqui, por exemplo, imprimi o 2º Exame Nacional da Magistratura, né, o ENAM, e gosto de pegar
uma questão específica sobre o tema que eu estou estudando, no caso LGPD, e resolvê-la como se eu estivesse fazendo a prova. Até porque, na hora da prova, você não vai resolvê-la no computador, você vai resolver na prova, em meio físico, certo? Então, vamos pegar esse enunciado 22 aqui. A Diretoria de Administração de um Tribunal de Justiça executou um projeto de criação de um painel gerencial, um dashboard, para apresentar as atividades envolvidas pelas serventias judiciais. O papel agregará dados anonimizados relacionados ao acervo do cartório, né, estrutura, força de trabalho, custos e todas as serventias do tribunal. O problema é que a liderança do projeto defende que o painel permite a supervisão das atividades das serventias judiciais e subsidia a tomada de decisões. Só que uma entidade privada, constituída para defender os interesses individuais e coletivos aí desses servidores, tomou conhecimento e impetrou mandado de segurança sustentando a incompatibilidade do tratamento de dados com a LGPD. E aí, qual que é a base de dados para tratar, qual que é a base normativa, a base legal para tratamento desses dados? Eu tinha colocado que era o legítimo interesse. Eu errei. A alternativa correta era a C, tratamento e uso compartilhado para execução de políticas públicas. E eu escrevi aqui, por que eu errei? Porque a expressão legítimo interesse, lá na LGPD, se refere ao controlador, ao passo que o tratamento e uso compartilhado dos dados para execução de políticas públicas está mais de acordo com o enunciado da questão, certo? Não precisa aqui de consentimento, o consentimento não é a base legal, porque uma das alternativas é o consentimento também. E legítimo interesse também não é a base legal. A base legal é para captar esses dados, como eles são necessários para executar políticas públicas, eu não preciso de consentimento. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu escrevi onde eu errei e eu fiz um breve resumo de onde que eu errei. Isso é importante por quê? Porque eu fiz um estudo ativo das questões. Eu não peguei e saí marcando as questões, ou acertei a questão e fiquei feliz, ou errei a questão e fiquei triste. Não, eu busquei descobrir por que eu errei nesse caso, fiz um breve resumo e quando eu for estudar isso aqui novamente, eu vou me lembrar do porquê que eu errei e isso vai estar muito mais firme, muito mais sólido na minha memória. E eu não vou errar mais. Só mais uma observação. Quando você for estudar num site, WQD Concursos, ou mesmo no Q Concursos, ou alguma outra plataforma, pega o caderno em mãos, nem se for para você anotar as alternativas, não se esqueça de fazer menção a essas questões que você respondeu e aquelas que você errou, você escreve no seu caderno. Ó, questão tal, referente, número tal ao concurso tal, lá do WQD Concursos, no Q Concursos, eu errei. Por quê? Por causa disso, daquilo. Escreve no seu caderno, monta um banco de resolução de questões sua, que você vai poder usar para você poder fazer as suas revisões, para você não se esquecer mais daquilo que você errou. Por quê? Esse é um estudo ativo, um estudo que você força a sua memória a estudar, você força a sua memória a revisar e é errando e entendendo por que você errou que você vai aprendendo. Gostou desse vídeo? Então curta, ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. Clica aqui embaixo no link para você entrar na nossa comunidade e até a próxima. Um grande abraço!